pessoal, boa noite. Bom, sejam mais uma vez bem-vindos aqui. Eu sou o Magela, para quem está chegando pela primeira vez. Muitos aqui estão chegando pela primeira vez, participando hoje pela primeira vez, né? Nós estamos num ciclo de palestras que comemora os 10 anos do curso de pós-graduação em Planejamento e Gestão de Áreas Naturais Protegidas do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais. Nós somos o GAP, Grupo de Pesquisa em Áreas Protegidas, e anualmente nós realizamos um ciclo de palestras intitulado GAP Convida, e essa já vai ser a nossa quinta palestra, nosso quinto convidado, e nós, só algumas, antes de apresentar o convidado de hoje, alguns avisos, né? As palestras, elas são gravadas e ficarão disponíveis na página do YouTube do Grupo Brasil Verde. E para quem assiste aqui ao vivo e também, se quiser assistir as anteriores e as próximas também, nós temos palestras até o dia 5 de dezembro, quase todas as terças-feiras e algumas quintas. Nós temos um grupo de WhatsApp onde a gente divulga a programação e os links, né? Depois eu vou colocar aqui no chat. E para aquelas pessoas que registrarem presença, tanto aqui, através de um formulário que também vai ser publicado no chat, ou lá no YouTube, em pelo menos 7 palestras, receberão aí um certificado de participação no ciclo de palestras, né? Então, o certificado é para o ciclo, né? Tem que registrar em pelo menos 7 palestras. Vocês devem perceber que, por questões de segurança, o seu áudio e o seu vídeo estão bloqueados, mas ao final da palestra, caso queiram, basta levantar a mão que nós abrimos o acesso para vocês interagirem conosco e com o nosso palestrante, né? Hoje, realmente, mais uma noite bastante especial, recebendo aqui um grande amigo já de alguns anos, né? O professor Alex Bajer. O professor Alex é professor da Universidade Federal de Lavras, né? Onde coordena o Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas, e é fundador da EnvironBite. Eu acho que eu falei correto, né, Alex? Depois você me corrige. Uma startup que possui o propósito de salvar vidas de pessoas e animais nos estados do Brasil e do mundo. Alex é, sem dúvida, o pioneiro nessa questão do Brasil, né, sendo uma figura central nessa ciência, né, nesse assunto tão importante, despertando a sociedade brasileira para essa questão moderna, né, e para esse desafio que é conciliar a conservação da natureza com o desenvolvimento, que muitas vezes se traduz na abertura de estradas, né? Esse desafio que a sociedade enfrenta, e que após o trabalho do Alex ficou transparente para a gente o quão desafiador trabalhar essa questão entre a construção de estradas e a conservação da biodiversidade, com os números que certamente ele vai mostrar para a gente. Alex, quero te agradecer muito já a gentileza em estar conosco, né? A gente sabe da sua agenda sempre complexa aí, então muito obrigado pela gentileza e contribuir mais uma vez conosco. Boa palestra, meu amigo. Boa noite, Magela, boa noite, pessoal. Magela, é um prazer. Toda vez que o Magela faz o convite, é quase que uma ordem a gente participar. Os eventos deles são sempre muito bons. A última vez que eu tive a oportunidade foi justamente num grande evento que ele organizou, que ainda foi no presencial, com grandes nomes e tudo. Então, assim, é sempre um prazer enorme, agradeço. E agradeço a vocês aí que estão interessados em saber um pouquinho mais, da gente poder bater um papo. Eu vou deixar o tempo todo aqui a parte das mensagens aberto, então, assim, fiquem à vontade. Eu gosto muito de bater papo, eu gosto muito de trocar, então, apesar da política agora da gente manter fechado o áudio e o vídeo, mas fiquem à vontade para mandar alguma pergunta aí no chat que a gente já vou sanando junto e não tem problema não. Na medida que, se eu souber o que responder e tiver
conseguir ver aqui tudo. Normalmente vai estar aqui na minha cara, então vai ser fácil. Fiquem à vontade. Bom, o Magela me pedisse para falar sobre atropelamento de animais há 10 anos atrás, o contexto seria completamente diferente. A gente estava num outro momento. E quando ele me convidou, eu falei assim, nada mais legal do que a gente falar um pouco de tecnologia, entender um pouco para onde que está indo esse negócio de atropelamento de animais e, melhor do que isso, a parte de salvar esses animais, obviamente. Como a gente usa tecnologia, o fundo dessa imagem foi criado com Midjourney, justamente buscando uma tentativa de estradas menos impactantes, como vocês podem ver, em cima de pilares, para manter conectividade e tudo mais. Então, a inteligência artificial aí nos ajudando nessas brincadeiras de fazermos imagens, nesse caso aqui, usando o Miro como um estilo, tá? Muito bem. Vamos lá. Aqui. Bom, fica aí desde já o convite para vocês. Aí está o link o QR Code do meu LinkedIn. Como o Magela falou, eu sou professor aqui na Universidade Federal de Lavras, já fazem 14 anos e alguma coisa. Atuo nessa área de ecologia de estradas. O primeiro trabalho que eu orientei foi em 1995, gente. Então, assim, já temos aí uma boa rodada de experiência em cima disso. E temos, desde 2019, a Environbit, que foi a startup que nasceu a partir dessa parte toda de realmente querer salvar vidas nas estradas. Eu vou contar um pouco de cada uma dessas, toda essa trajetória, e a ideia é essa. Eu vou apresentar para vocês um pouco de um contexto histórico desse processo, tá? No final eu volto com esse link aqui, se vocês precisarem quiserem fazer a conexão. Muito bem. Não vai dar para fazer desde o começo, lá para contar a história para vocês, mas eu vou tentar contextualizar um pouco de onde é que vem essa coisa toda de ecologia de estradas. Na verdade, um dos primeiros trabalhos que foi publicado no Brasil foi um trabalho sobre atropelamento de aves, por incrível que se pareça, foi o primeiro trabalho. Eu comecei a trabalhar, e o Magela falou que temos pessoas do Rio Grande do Sul, e eu comecei a trabalhar com isso na Estação Ecológica do Taim. Aqui vocês têm uma imagem da Estação Ecológica do Taim. Só quem já passou por lá sabe o quanto é bonito e o quanto é perigoso, tanto para nós quanto para a fauna. Trabalhei lá de 94 até 2005, 2006, eu fiz alguns trabalhos lá. Em 2009 eu cheguei aqui em Lavras, e aí comecei a me profissionalizar em ecologia de estradas. Antes eu trabalhava também com tartarugas, com os cágados, aquela tartaruguinha verde e tudo mais, e começamos a pensar, ou percebemos que nós tínhamos que fortalecer essa discussão de ecologia de estradas para que ela se tornasse séria, para que ela se tornasse visível, não apenas para nós da área de conservação, mas também para o contexto político, social, e a gente viu que tinha que gerar toda uma cadeia de acontecimentos e de instituições. E foi isso que aconteceu. Então, nós criamos essa imagem aqui embaixo. Esse cara aqui é o Foreman,
é o pai da ecologia de estradas. Ele esteve aqui no Brasil em 2010, no primeiro Congresso Brasileiro de Ecologia de Estradas. Essa daqui é a Miriam, que é uma pesquisadora da Austrália, a esposa do Forman, e eu aqui, depois do evento, a gente foi mostrar a região e tudo mais. Já no ano seguinte, vocês não vão conseguir ver a carinha dela aqui, mas essa, para mim, é a maior pesquisadora do mundo até hoje, a Lenor Farig, participou de um evento aqui em 2011. E foi um importante start para o fortalecimento da ecologia de estradas. Foi interessante, o Forman saiu do Brasil, chegou nos Estados Unidos, ele é professor em Harvard até hoje, e escreveu um pequeno texto e publicou falando de como é que a ecologia de estradas estava crescendo no Brasil. Isso abriu os olhos de vários pesquisadores internacionais para a nossa realidade, para tudo que estava acontecendo aqui, foi extremamente importante. E tem uma história muito legal em cima disso, porque o evento que deu origem a isso foi... eu tive uma ideia em 2009, eu tive uma ideia em outubro de convidar o Forman para participar de um evento aqui no Brasil. Mandei um e-mail na maior pau para ele, falei assim, Forman, queria te convidar para um evento aqui no Brasil, assim, assado. Passou o mês todo de outubro, o mês, parte do mês de... Mentira, foi em final de agosto, passou o mês todo de setembro. Quando foi começo de outubro, já tinha desistido de fazer o evento, já tinha até esquecido que tinha mandado o convite para ele, recebi um e-mail de volta. Professor Alex, nossa, agradeço muito o convite e pode contar comigo, vou participar aí sim. Imagina, em outubro, né? Juntamos uma equipe enorme e organizamos o primeiro congresso já no começo de 2010. E o Forman veio. Isso mudou tudo, porque esse congresso fez com que nós vislumbrássemos ou fôssemos vistos pelo governo federal, por governos estaduais, por ONGs, por pesquisadores de diferentes lugares do mundo, e aí as coisas começaram a mudar. Tanto é verdade que já em 2011 nós organizamos o segundo evento, foi quando a Lenor Farig veio. E no final de 2011, nós criamos o Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas dentro da universidade. A universidade percebeu a importância de ter o centro e gerou a portaria para a criação do centro, e as coisas começaram a acontecer. Muito bem. Dito isso, outra mudança que gerou impacto, e o Magela falou, Alex vai mostrar números, e esse é o maior número que a gente tem. Em 2012, nós fizemos uma estimativa do número de animais que morrem atropelados todos os anos nas estradas do Brasil, e identificamos que 475 milhões de animais são atropelados todos os anos. Isso significa que a cada segundo, cerca de 15 animais são atropelados na malha viária brasileira. Obviamente, a maior parte, mais de 90%, são pequenos vertebrados. São animais são sapinhos, roedores, pequenas cobras, pequenas aves, mas esse é o número. Nós temos, dos animais de grande porte, a gente tem cerca de 5 milhões que são atropelados. Só que se a gente imaginar que nós temos 1,7 milhões de quilômetros de estrada, significa que, em média, cada quilômetro de estradas, seja de asfalto, seja de terra, em média, está atropelando
uns 2 e pouco a 3 animais de grande porte. A gente sabe que isso não é, obviamente, uma distribuição homogênea. Eu vou mostrar alguns mapas para vocês na sequência, mas essa é a realidade. Já fui chamado de marqueteiro, já fui chamado de mentiroso, mas toda vez que a gente retoma as análises, esse número aparece. Existem algumas nuances, existem outros trabalhos que foram publicados que falam de 5 milhões, justamente porque trabalham com animais de grande porte, de 9 milhões, porque envolvem animais de médio porte junto disso, e assim por diante. Mas, no frigir dos ovos, essa é a realidade, e eu posso depois, se for conveniente na conversa, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, tá? Bom, dito isso, em 2012 a gente calculou essa estimativa, aí a gente falou, peraí, se eu continuar fazendo monitoramento de estrada em 100 quilômetros, 200 quilômetros, que era o padrão brasileiro, ou de qualquer pesquisa feita com atropelamento de fauna, a gente nunca ia saber qual seria o diagnóstico em nível de Brasil para esse impacto. Aí eu tive a feliz ideia de criar o Sistema Urubu, que foi uma plataforma de ciência cidadã com foco em monitoramento de fauna atropelada. Ele foi lançado em 2014, teve mais de 26 mil usuários, reuniu mais de 30 mil registros. A gente usava pesquisadores ou pessoas interessadas com experiência em taxonomia para nos ajudar. A coisa de inteligência artificial, identificação automatizada ainda era muito difícil de trabalhar e, obviamente, era totalmente gratuito. Infelizmente, nesse ano, ele foi encerrado. Então, nós tivemos o Sistema Urubu funcionando por 9 anos e, faz uns 3 ou 4 meses atrás, não existia mais dinheiro para manter, ele custava muito caro, porque você tem que ter desenvolvedor, tem que ter nuvem, tem que ter retorno para os usuários, gestão de dados e tudo mais, saía caro, não tinha mais dinheiro e ele foi descontinuado. Tá? Mas ele foi... o Sistema Urubu ele se transformou num totem, num ponto de convergência para grande parte das ações. Tanto é verdade que a gente realizou grandes eventos a nível nacional, até hoje ele é utilizado como referência. Então, ele acabou sendo um importante marco dentro dessa trajetória da ecologia de estradas no Brasil. E, durante parte da sua existência, na verdade, esse 2014-2018 foi a primeira fase dele, foi a fase que ele ainda era apoiado por instituições externas, por ONGs e órgãos financiadores, e depois de 2019 até esse ano, ele estava sendo apoiado pela nossa startup. E aí a gente, como eu falei, realizou um monte de eventos, saímos em tudo quanto foi mídia que se pode imaginar, e isso foi extremamente importante, porque era exatamente o que a gente estava buscando desde 2010, 2011, quando a gente começou a fortalecer essa relação com a sociedade. Por quê? Se você não conta para as pessoas, é que nem visitar, e está aí o Magela que não me deixa mentir a respeito disso, a questão da importância das unidades de conservação dentro do processo de conscientização e engajamento das pessoas. O Sistema Urubu também, ele acabou se transformando num ponto de engajamento das pessoas. Então, as pessoas realmente, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, dependia um pouco da nossa capacidade de trabalho, a gente desenvolvia grandes eventos, saímos, já em 2015, saímos no Fantástico,
em todas as grandes revistas a gente acabou participando, e assim por diante. Isso não é ego, é para mostrar a importância que tem esse lado de você realmente externalizar. Nós estávamos falando aqui um pouco antes de começar a palestra, nesse contexto da importância da gente levar para diferentes segmentos da sociedade o conhecimento técnico científico, e essa foi uma importante forma da gente fazer isso. E aí, sim, geramos a cada evento que a gente organizava o Dia Nacional de Urubuzar em nível de Brasil, nós mobilizávamos ou atingíamos de uma forma direta até 30 mil pessoas. Então, imagina, isso sem contar mídia, né? Diretamente, participando em parques, zoológicos, universidades e assim por diante, a gente atingia 30 mil pessoas, e isso foi extremamente importante. Tanto é que, é óbvio que é difícil de se saber hoje quem gerou o quê ou o quanto se gerou dessa mobilização, mas garanto para vocês que, se vocês procurarem em notícias, não passa 2 dias que você não consiga ver uma notícia de um animal atropelado, de um acidente com animal, de uma preocupação com o animal que foi para um CETAS porque teve a pata quebrada, porque sofreu acidente com veículo e assim por diante. Então, parte de toda essa sensibilização, a gente acredita que veio dessas ações que foram realizadas. Aí, em 2018, eu fui fazer meu pós-doutorado, e em vez de ir para o exterior, de ir para um centro de pesquisa lá fora, eu decidi, fiz uma parceria com o pessoal da UFMG, com o professor Rodrigo Nobre, e a partir disso montei ou criamos a Expedição Urubu na Estrada. A expedição, ela teve 10 meses de duração na parte de campo. Eu viajei por todos esses estados, foram 19 estados mais o Distrito Federal. Todos os biomas foram representados. Os pontos brancos foram os pontos extremos que eu estive viajando. Deu pouco mais de 30 mil quilômetros. Visitei 93 unidades de conservação, porque essa era a ideia, identificar quais eram os impactos. Afinal de contas, as unidades de conservação são o ápice da nossa estrutura de conservação no Brasil, e grande parte delas tem rodovias que cortam elas, que tangenciam, que geram impacto. Passei por 93, algumas eu fiz uns diagnósticos de mais dias, outras foi um diagnóstico de um único dia. Totalizei, eu só estava trabalhando com animais de médio e grande porte, porque eu estava viajando a 80 km por hora, e dentro disso não dá para você visualizar animais de pequeno porte. Então, nos 30 mil quilômetros, totalizei 553 animais atropelados, e também estávamos falando dessa importância de capacitação, sensibilização, diretamente ministrando palestras, cursos. Durante a viagem toda, foram capacitadas 832 pessoas. Alguns desses resultados, para que vocês tenham ideia, os 3 lugares que mais matam animais no Brasil. E aí é aquela coisa, as informações ecológicas estão onde o pesquisador vai, né? Porque, por exemplo, esse trecho que reúne parte do Pará, parte do Maranhão e parte do Tocantins, eu, que já trabalhava há quase 20 anos com isso, não fazia ideia da magnitude de impacto que se tem nesse lugar. E é assustador. Então, esse trecho aqui ficou como o 3º lugar mais impactante dentro do percurso que eu fiz. Esse percurso, eu parti
daqui de Lavras, subi para Belo Horizonte, subi para cá, fui para Brasília, subi de carro aqui, tudo isso feito quase tudo sozinho, gente. Na época, a minha namorada, minha esposa, agora sobreviveu, meu casamento sobreviveu a uma viagem dessa, ou pelo menos o meu namoro na época, né? E ela ficou comigo cerca de um mês, dos 10 meses de viagem, e eu tive um cinegrafista que viajou comigo por 15 dias. Fora disso, a viagem foi feita sozinho, então foi uma vivência muito interessante. Aí daqui, ó, eu fiz esse trajeto, deixei o carro em Recife, que era a época de Natal, viajei para o sul de avião, voltei, peguei o carro, fiz esse trajeto aqui, retornei para Lavras, só para deixar umas coisas e dar um oi aqui, saí de novo, fui para o sul, fui até próximo do Chuí, retornei aqui em Foz, fui até Cuiabá, Corumbá, né? Voltei por baixo aqui, subi a 163 e voltei para Lavras. Esse foi o trajeto. E dentro dele, totalizando todas essas espécies, aqui então ficou como sendo uma das o trecho terceiro mais impactante. O segundo, e se vocês procurarem em notícias ou em trabalhos científicos, vocês vão ver que esse trecho de Três Lagoas até Corumbá e o retorno aqui por baixo, onde você tem Bonito e tudo mais, toda essa região é um trecho assustador. Então, tem vários grupos de pesquisa trabalhando lá, tem um monte de gente tentando resolver. Exatamente, Emanuele. Aqui, por exemplo, para vocês terem uma ideia, imaginem, eu entrei aqui em Três Lagoas quando eu já tinha feito todo esse trajeto aqui. Eu entrei em Três Lagoas, quando eu saí de manhã cedo para pegar a 262, mais ou menos nesse ponto, foi que eu encontrei a minha primeira anta atropelada. Ou seja, eu rodei quase que o Brasil inteiro e assim que eu entrei na 262, eu encontrei a anta atropelada. Então, você mora em Bonito, eu fiquei uns... Só que eu não pude aproveitar, como você pode ver aqui, de Miranda eu desci para Bonito e depois eu vim por baixo. Só que eu fiquei com gripe e não consegui fazer muita coisa nessa região. Mas é assustador. Todo esse trecho aqui é assim... Eu não sei como é que o pessoal que faz turismo, que leva turista de Campo Grande para Bonito, as pessoas não se chocam porque é muito bicho, tá? Muito bicho. Mas tudo bem. Tem várias polêmicas, tem várias sugestões. Agora estão querendo desmatar a margem da 262 para diminuir o número de animais. Tem uma série de coisas, tá? Mas assim é muito complicado, tá? E aí, o pior lugar foi onde eu comecei. Vocês já ouviram falar aquela coisa de... Como é que é? Casa de ferreiro, espeto de pau? Fazem 20 anos que eu brigo por causa da estação ecológica do Taim e nós ainda não conseguimos resolver o problema da estação ecológica do Taim. Ela tem 15 quilômetros de estrada que corta a unidade e as maiores taxas de atropelamento acontecem ali. O maior animal, ao contrário do que acontece no Pantanal, é a capivara. Só que morre muita capivara. Se você passar na estrada, garanto para você, até hoje você vai encontrar no mínimo 3, 4, 5 carcaças de capivara no trecho de 17 quilômetros.
assustador, tá? Porque tem muita capivara, não é pouca, não. Eu fiz trabalhos eu estudei a população de capivara quando eu trabalhava lá, fizemos um monte de coisa. Essa imagem agora vai passar por cima de um grupo de capivara, tá? Já tinha uma dentro da água ali, ó, aí então, ou seja, aí do lado de lá você tem jacaré, que também morre de vez em quando, não sei, não, esse aí acho que não é. Não. Mas é isso assim. Então, assim, tem muito bicho, tá? E esse é o pior trecho. A gente, em questão assim de pouquíssimos quilômetros, você tem lontra, cachorro do mato, capivara, tartaruga, então nem se fala. É assustador o número de animais que morrem nesse trecho. Bom, e aí, falando um pouco mais sobre, ainda dentro da expedição, o mapeamento de algumas espécies. Então, cachorro do mato, de longe, 70% de todos os animais que eu encontrei na viagem foram cachorro do mato. Esse animal, ele vive em todo o território brasileiro e é um carniceiro que vai, muitas vezes, comer um animal que está atropelado e acaba sendo atropelado. E vai cruzar a pista e é atropelado. Então, assim, é um dos animais que é mais afetado. Dos mamíferos de médio, grande porte, o gares, são os que mais morrem. Só que é assustador. 70% de tudo que eu encontrei foi esse animal. Então, eu fiz uma estimativa. Quando a gente fala de 5 milhões de animais sendo atropelados, de animal de grande porte, se nós incluirmos o cachorro do mato no limiar inferior, porque algumas pessoas colocam ele como médio porte, outras já botam no limiar de médio para grande porte, ele deve estar sendo atropelado entre 1,2 a 2 milhões de animais todos os anos. Então, é impressionante o número de animais que deve estar morrendo dessa espécie, pensando no Brasil inteiro. Outra espécie que chamou, na verdade, não só uma espécie, um grupo, né? Esse mapa mostra desde tamanduá-bandeira e mirim também, tá? Encontrei as duas espécies. Em algumas regiões, como aqui em cima, é essencialmente o mirim, e aqui para baixo você começa a ter, em alguns pontos, o tamanduá-bandeira sendo altamente atropelado. Então, foram duas das espécies que chamaram mais atenção. Muito bem. Dito isso, como é que se mitiga atropelamento de fauna silvestre no Brasil e no mundo? E aí aqui a gente vai começar a entrar um pouco mais dentro dessa parte do que é tradicional e para onde é que vai o processo de inovação e tecnologia dentro disso. Bom, tradicionalmente, esses são alguns dos métodos: placa de sinalização, cerca direcionadora ou uma cerca para impedir mesmo. Em alguns casos, ela direciona para dentro de uma passagem, em outros, ela simplesmente impede que o animal venha. Uma vista superior de uma passagem de fauna vegetada. Aqui no Brasil, a mais famosa é a do mico-leão, no Rio de Janeiro, nós temos, até onde eu sei, duas passagens desse tipo, uma na Tamoios, em São Paulo, e uma lá na BR-101, e temos mais, acho que duas, numa ferrovia lá no Pará. Eu visitei uma delas, justamente uma ferrovia da Vale lá no Pará. Então, esse daqui é um método. Esse daqui é, teoricamente, um método. As pessoas já têm desenvolvido várias funcionalidades ou várias tecnologias. Algumas, por exemplo, que quando o animal cruza, como se fosse o alarme,
Quando o animal cruza, acende uma lâmpada dizendo que tem animal na pista. Outros tipos são prismas que, quando a luz do carro bate, direciona a luz para dentro do mato, sonorizadores e assim por diante. Temos aqui, e aqui eu quero provocar vocês um pouco, vejam que imagem. Aqui nós temos uma passagem de fauna, aqui no Brasil, e acompanhem a onça, vejam, ela esperou o filhote vir, e quando ele chegou do lado, ela seguiu. Se a gente imaginar que essa filmagem foi realizada à 1h30 da tarde, nada mais óbvio da gente concluir de que passagens de fauna do tipo de passagem por baixo, underpass, são muito boas ou resolvem. Só que tem um problema, vou voltar aqui. Qual é o grande problema que todas essas medidas, seja passagem por cima, passagem por baixo, passagem de copa a copa, as passagens de dossel, todas elas têm. Elas são fixas. Ou seja, pense no seguinte, alguém fez um estudo, tudo bem que placa tem 3% de efetividade. Placa, de uma forma geral, não funciona, tá? Mas vamos só pegar o caso da placa. Alguém fez um monitoramento durante um período de tempo, identificou pontos críticos, definiu que aqui era um ponto crítico, botou uma passagem, uma placa. Essa placa fica lá 5, 10 anos. Você acredita realmente que nos próximos 5 ou 10 anos a fauna vai continuar passando no mesmo lugar? Ou, em épocas do ano diferente, esse animal não vai mudar de lugar? Isso é um problema. Então, a gente gasta. Imaginem da seguinte forma, uma passagem dessa daqui, uma passagem superior, vegetada, ela custa vários milhões. A passagem do Rio de Janeiro foi comentado que custou 10 milhões. Eu acabei de ver hoje no LinkedIn o pessoal da Rumo falando sobre uma passagem que eles botaram, que é uma passagem subterrânea, só que é uma passagem, creio eu, de 2 metros de altura, que custou mais de 1 milhão. Uma passagem por baixo custou mais de 1 milhão. Então vejam que ela tem um custo extremamente alto, e quem é que garante que essa passagem vai ser efetiva durante todo o período de tempo e não vai deixar de funcionar? Essa é a lógica que nós trabalhamos hoje. Imagine o seguinte, você diz para um órgão do governo, por que é tão difícil a gente conseguir instalar esses sistemas? Você pega um órgão do governo que essencialmente tem muito mais o pessoal de engenharia do que de biologia e de ecologia. E aí, como é muito mais cartesiano o processo, a conta é investimento por solução. E no momento em que se percebe que um negócio desse pode deixar de funcionar, ele começa a cair no ranking de prioridade, na verdade. Esse é um problema. As medidas de mitigação que nós hoje defendemos tanto, elas são pouco efetivas no longo prazo. Elas podem funcionar. A gente está publicando várias coisas legais agora, comparando, inclusive, o quanto a gente deixa de proteger. Um exemplo.
Imaginem o seguinte, eu moro em Lavras, tá? No sul de Minas. Então eu vou usar o exemplo daqui. Você pega a BR-381 entre Belo Horizonte e São Paulo. 500 quilômetros, mais ou menos. Aí, quando você olha o número de passagens que ela tem, ou que a concessão informa que são medidas de mitigação, e a gente pode analisar se são boas ou não, mas não vamos ponderar dessa forma. Disseram que tem 50 passagens. Muito bem. Tem 50 sistemas de túneis passando por baixo da pista. Normalmente, esses sistemas de túneis são margeados por uma tela, que é uma tela de direcionamento para jogar o animal para dentro do túnel. É um grande funil que joga o animal para dentro do túnel. Muito que bem. No sonho de consumo, porque normalmente é menor, essa tela tem 500 metros para cada lado. Então, você tem a passagem e 500 metros para cada lado. Isso totaliza 1 quilômetro. Você tem uma rodovia de 500, botou 50 passagens com telas com 1 quilômetro. Significa que, na melhor das hipóteses, você está protegendo 50 quilômetros dos 500. Isso representa 10%. Ah, Alex, as passagens foram colocadas nos melhores lugares aonde morrem mais animais. Ok, mas nos outros 450, você continua matando. E aí, proporcionalmente, pode ser que você continue matando mais animais do que o que você está protegendo, na verdade. Essa é uma linha de raciocínio que a gente tem que seguir. Por isso, Alex, então você não gosta de medida de mitigação? De jeito nenhum. Eu adoro medida de mitigação. Só que a gente tem que entender que medidas, da forma como nós entendemos hoje, elas são altamente falhas, sobretudo porque o processo de análise e tomada de decisão normalmente é muito falho. Tá ok? Dito isso, em 2019, a gente aqui dentro da empresa, eu vou fazer, não é um jabá, tá? Porque, em princípio, vocês não vão comprar, mas eu vou contar um pouco de tudo que a gente está desenvolvendo dentro da empresa, justamente, como o Magela falou, nós temos o propósito, a Environment, que a gente gosta de chamar de Environbit, ela nasceu com o propósito de salvar vidas de pessoas e de animais nas estradas do Brasil e do mundo. Tudo que a gente faz é com esse foco. Quando a gente presta consultoria, nós não gostamos de nos imaginar como uma consultoria na essência, a gente faz pensando em como solucionar. E todas as soluções tecnológicas que a gente desenvolve também tem esse viés. Nós não trabalhamos hoje, pelo menos, Alex vai dizer que nunca vai trabalhar? Não sei, não posso morder a língua depois, mas hoje nós não trabalhamos com eólica, nós não trabalhamos com usina hidrelétrica, nós não fazemos supressão, nada. Nós trabalhamos exclusivamente com soluções tecnológicas para resolver esse problema. E aí eu quero contar um pouco para onde é que o mundo está indo dentro disso e o quanto que isso é legal, na verdade. Olha só. Primeira coisa, nós lançamos, já faz mais tempo, na verdade, foi a nossa primeira solução, nós lançamos o YouSafe. O YouSafe é um aplicativo como o Waze, que te informa, quilômetro a quilômetro, qual é o risco de você atropelar um animal ou sofrer um acidente. Nós fazemos modelos de risco e disponibilizamos isso. Ele está disponível para Android e iOS. Não tem para toda a malha viária do Brasil. Até o final do ano vai ter. Por exemplo, aqui em Minas, nesse momento, nós temos todo o estado de Minas já mapeado. Mas nesse momento, nós estamos só com Belo Horizonte, São Paulo.
mas em breve vai ter muito mais. Vocês podem baixar. Esse daqui é o USafe. E o que ele faz? Nós temos 3 anéis de proteção. O anel mais externo é animal silvestre, o segundo anel é o animal doméstico, e o terceiro anel são acidentes em geral, outros acidentes. E esses anéis vão mexendo de tamanho quilômetro a quilômetro. E toda vez que o anel, que esse círculo central fica vermelho, eu te dou um aviso sonoro, peço para você reduzir a velocidade, porque você está entrando num quilômetro perigoso. É assim que a gente trabalha. Essencialmente, como eu disse, é um Waze da proteção da biodiversidade. Vamos ver se ele vai... Ó, quer ver? O anel está pequeno. Escutem. Cuidado, risco de atropelamento de animal silvestre, reduza a velocidade. Óbvio que aqui está acelerado, né? Foi só para uma demonstração. Mas vejam, aqui os anéis mostram que o risco é máximo para silvestre, um pouco para acidentes e um pouco para doméstico. Quando a gente segue... Cuidado, risco de acidente, reduza a velocidade. Como você tem 2 anéis que totalizaram aqui, ele diz que você tem risco de acidente. Essencialmente é isso. Se você clicar no mapa, você consegue entrar e ver estado a estado quais são as estradas que estão hoje protegidas. E como eu disse, até o final do ano, 100% da malha pavimentada do Brasil vai estar disponível para ser utilizado. Tá? Alex, o USafe funciona? Olha que legal, gente. Se tiver alguém de São Paulo, da cidade de São Paulo, com certeza você já passou na SPMar. A SPMar é a concessão de rodovia de parte do Rodoanel de São Paulo. Tá? Ela pega lá em Imbu, lá na Regis Bittencourt, que vai para o Paraná, e vai até a Dutra, lá em cima. Ela faz esse trecho aqui. São cerca de 100 quilômetros de estradas. Nós fizemos o que, dentro da área de tecnologia, se chama POC, uma prova de conceito. O que a gente fez? Nós pegamos o banco de dados da concessão, mais os dados que nós tínhamos, modelamos os 100 quilômetros, identificamos 12 quilômetros mais perigosos e sinalizamos esses 12 quilômetros dentro do USafe e disponibilizamos para os usuários da concessão. Muito que bem, passado 4 meses, olhem que incrível, alguém vai dizer, foi coincidência? É impossível ser coincidência. 100% dos trechos sinalizados pelo USafe tiveram taxa 0 de atropelamento. Funciona ou não funciona? Claro que nós ainda podemos, a gente acredita que isso foi uma conjunção de fatores, provavelmente ações de comunicação da concessão, o uso do USafe e assim por diante. Mas nós tínhamos 12 quilômetros com as maiores taxas de atropelamento. Justamente os 12 quilômetros deixaram de ter atropelamento. Nós reduzimos a 0 a taxa de atropelamento nesses 12 quilômetros. No trecho total, nós reduzimos em 12% a taxa de atropelamento e nós provamos que a gente já sabe que existe qual é o valor médio de um acidente dentro da rodovia, quando você tem um atropelamento de animal, e aí pensando em várias nuances dentro disso, multiplicando isso pela redução que a gente consegue,
nós conseguimos entregar uma redução de R$ 822 mil em acidentes para a concessão. Olha que legal. Um baita negócio, né? Bom, falei do YouSafe. Então, vejam, o YouSafe é uma nova... Na sexta-feira agora, eu tenho uma conversa com o pessoal da CETESB, para que isso possa ser começado a utilizar como uma nova medida de mitigação no estado de São Paulo. Olha que legal, o YouSafe tem várias vantagens. Eu comentei que medida de mitigação, ela é estática. O YouSafe informa 3 modelos de risco por dia para você. Se você está andando às 3 horas da tarde, ele te diz quais são os hotspots de atropelamento de espécies diurnas. Se você está andando às 5h30, ele te fala quais são os hotspots das espécies de crepúsculo. E se você está das 7 em diante, ele te fala quais são os hotspots das espécies noturnas. Porque é óbvio, a gente sabe que em cada horário do dia você tem espécies diferentes. Então a gente quer proteger o melhor possível em cada horário do dia. Mais legal do que isso, as espécies mudam de lugar conforme a época do ano. Tem o período reprodutivo, elas estão num lugar, tem o período de alimentação, elas estão no outro, tem o período... Muito que bem. Os modelos podem se adaptar toda vez que a gente percebe que as áreas de risco mudam, a gente muda o modelo. E isso é em tempo real. E aí a pessoa começa a receber essa informação. Por isso que ele é tão efetivo dentro disso. Tá ok? O análises para nós não faz muito... Tanto é que eu não vou botar mais nenhum slide. Se algum de vocês, por exemplo, trabalha com a parte de ecologia de estradas, análise de dados e tudo mais, o análises é um BI de análises de impacto de estradas em biodiversidade. Então, eu consigo jogar o banco de dados lá dentro. Ele hoje não é aberto, ele é um BI interno da empresa, mas a gente joga os dados lá e obtém dados praticamente em tempo real. A gente vai lá, sistematiza a informação que a gente quer, faz o filtro por local, época do ano e assim por diante, e ele me dá os resultados em tempo real dentro disso. Tá? Então, é muito específico para quem trabalha na área. Mas a melhor coisa eu deixei por último. Se chama quilômetros de proteção. Os quilômetros de proteção, gente, são modelos de risco que a gente mapeia grandes áreas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar esse daqui. A gente une um mega banco de dados de atropelamento de fauna. Nós hoje temos mais de 400 mil registros de fauna atropelada em todo o Brasil. Lembrem, o Sistema Urubu tinha 30 mil registros. O nosso banco de dados dentro da empresa tem mais de 10 vezes a mais do que tinha o Sistema Urubu. Né? Nós temos um mega banco de dados. Juntamos com isso, com variáveis bioecológicas, juntamos variáveis de tipologia de estrada e usamos inteligência artificial e conseguimos prever, sem ir um dia para campo, com 80% de precisão, aonde é que os animais vão ser atropelados. Isso é o grande diferencial que a gente desenvolveu dentro da empresa. Como assim, Alex? Como é que pode um negócio... Olha isso. Nós prestamos um serviço para a Santa Catarina, aonde nós modelamos 6.200 quilômetros de estrada, quilômetro a quilômetro, indicando 7 níveis de risco de atropelamento de fauna, mostrando aqui no mapa. Então, para que isso é importante? Planejamento territorial, implantação de medidas de mitigação.
a um custo menor que 10% do que os métodos atuais. Imaginem se nós precisássemos fazer monitoramento de fauna em 6.200 quilômetros de estrada. Quantos anos nós levaríamos? Quando a gente terminar numa ponta, já acabou os animais da outra, e assim por diante. Nós estamos levando anos e anos para fazer isso. Aqui, em poucos meses, nós modelamos 6.200 quilômetros. O estado de Santa Catarina agora, só para as estradas estaduais, tem quilômetro a quilômetro quais são as áreas mais perigosas, para que eles possam fazer tomada de decisão para botar medida de mitigação, redutor de velocidade e desenvolver ações de conscientização e assim por diante. Olha que fantástico. A um custo muito menor, e aqui nós chegamos a uma precisão de 86% de acerto. Querem ver que legal? Nós fizemos um teste dentro do estado de Santa Catarina. Nós fizemos um teste num local onde eles já tinham feito licenciamento ambiental. Eles queriam saber, isso funciona mesmo no final? Estamos pagando por um serviço, vamos testar agora para ver se o negócio fecha? E aí a gente pegou 55 quilômetros de estrada entre Moema e Doutor Pedrinho e comparamos os nossos resultados com os resultados que eles tinham feito num estudo de licenciamento ambiental que levou um monte de tempo. E vimos o seguinte, vou pegar só o de nível 6. No nível máximo, que são esses trechos aqui que estão em vermelho, eles tinham definido 9 pontos. Nós acertamos os 9 pontos e sugerimos mais 3 como áreas de crítica. Então, assim, nós tivemos, na verdade, 100% de acerto e sugerimos mais 3. Por isso que deu 75%, porque senão nós estaríamos com 100% de acerto. E olhem que legal. Esses modelos são feitos com base em diferentes espécies. E uma das espécies que a gente botou no modelo foi a onça-parda. E o Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina tinha exigido da Secretaria de Infraestrutura que fizesse um estudo que levou não sei quantos meses e custou uma fortuna para definir aonde botar uma medida de mitigação para a onça-parda dentro desses 55 quilômetros. Muito que bem. Nós fomos olhar dentro dos nossos dados aonde que a gente iria sugerir para botar uma medida de mitigação para a onça-parda se fosse usar os nossos resultados. Nós erramos por 1 quilômetro o trecho. Então, pensem o seguinte, em 6.200 quilômetros que nós mapeamos, no trecho de 55, nós erramos por 1 quilômetro. É assustador poder fazer isso sem precisar ir um dia para campo. Isso é tecnologia, tá? Isso é inovação e é o futuro dos trabalhos. Os biólogos já estão começando a brigar, pensar assim, mas ele está querendo tirar o meu trabalho de campo, na verdade. A tendência é cada vez a gente ser muito mais analítico do que ser o técnico de campo que vai coletar essas informações. Essa é a lógica no final, tá? Tá quase terminando, viu, gente? Bom, muito que bem. E onde é que vai parar essa história? Onde é que vocês, Alex, da Environment, estão trabalhando para tornar essa solução muito mais disponível? Nós, nesse momento, estamos desenvolvendo uma plataforma onde qualquer empresa, qualquer localiza, qualquer grande empresa de logística vai poder adquirir quilômetros de proteção para estar em tempo real dentro do painel do seu carro. Então, pode ser num carro, como pode ser numa frota de caminhões, totalmente interligados, e é assustador, a gente ainda tem uma concepção muito equivocada
da tecnologia embarcada que existem em caminhões. Minha gente, hoje, o caminhão, para vocês terem uma ideia, o caminhoneiro não pode bocejar que ele recebe uma advertência da inteligência artificial que monitora ele em tempo real. Isso não é há algumas empresas, são muitas empresas. As principais empresas transportadoras hoje têm sistemas de rastreamento, telemetria, inteligência artificial, tudo interligado dentro dos caminhões. E nós vamos entrar como mais uma camada de informação atuando dentro do ESG e da sustentabilidade dessas empresas. Nesse contexto, quando, imaginem, o caminhão se aproxima de um trecho, você pede para que se reduza. E não precisa reduzir muito. Se nós reduzirmos em 10 km por hora a velocidade, a gente reduz em 30% a taxa de atropelamento. Então, uma pequena diferença gera um resultado extremamente significativo. Minha gente, aqui está disponível 2 QR Codes, o meu lá do início de novo. Se vocês, de alguma forma, se interessam por ecologia de estradas, o meu primeiro livro está disponível nesse QR Code. Você baixa ele inteiro, são 300 páginas com um monte de coisa dessa área para que vocês tenham acesso. Em poucos dias, e aí vale muito a pena se cadastrar aqui, porque você vai ficar sabendo dos outros, vai ser disponibilizado um curso de 20 horas, totalmente gratuito, de monitoramento de fauna atropelada. Em breve, o meu segundo livro vai estar disponível gratuitamente também. Então, se você atua ou pensa em atuar, se cadastra aí, que você vai ficar recebendo as nossas informações e vai ter um grande número de oportunidades dentro desse processo. Tá ok? Magela, estou por você, meu amigo. Bacana, Alex. O pessoal já está batendo palma aí, né, no virtual. Agradecendo muito essa apresentação incrível, como sempre você faz, trazendo para a gente esperança, né, e mostrando como a tecnologia pode realmente nos ajudar a pensar no mundo melhor. E eu estava pensando aqui nesse desafio mesmo, né, que é um desafio que a gente está trazendo também para a questão das unidades de conservação, que da mesma forma como as passagens de fauna são estáticas, né, num mundo que é dinâmico e no mundo que está em transformação exatamente nessa aceleração das mudanças climáticas que vai alterar os padrões de distribuição, inclusive. E da mesma forma que você comenta sobre o desafio das passagens de fauna, a gente tem discutido, né, que se as nossas unidades de conservação criadas há 20, 30, 50 anos vão continuar cumprindo o papel delas no futuro, né? Então, é um desafio, realmente, essa tecnologia ela é fundamental. Eu não sei se tem alguma pergunta, mas, enfim, enquanto o pessoal vai se organizando, se alguém quiser fazer algum comentário, pergunta, pessoal, é só levantar a mão ou escrever aqui no chat. Né? O professor Saraiva já está dando os parabéns, dando excelente necessário trabalho. Obrigado, o Pedro, excelente conteúdo. Os filtros tecnológicos para arrefecer o impacto dos motoristas na estrada é muito necessário. Mas, Alex, eu queria resgatar aqui um tema que eu sei que você participou bastante também dessa discussão, e nós publicamos no GAP um artigo em 2020, em que o artigo foi titulado Estradas Parque, de categorias de área natural protegida, ameaça aos parques nacionais da América Latina. Eu queria que você também fizesse uma reflexão sobre isso, como esse modelo de categoria de unidade de conservação tem sido, de fato, né, ou vem tentando trazer essa ameaça para abrir estradas dentro de unidade de conservação. Se você viu isso na sua expedição, qual o volume de estradas que você viu dentro de unidade de conservação e como, na prática, além do atropelamento, né,
Como você sentiu esse impacto dentro de unidades de conservação das estradas? Magela, o grande problema é que assim as pessoas tentam botar bonito numa coisa e depois simplesmente não trabalham o conceito que tem por trás. Então, eu vou te dizer, eu nunca vi uma estrada parque que funcione. Essas coisas que têm surgido por aí, eu nunca tive a oportunidade de passar por uma que diga assim, nossa, essa daqui é legal. Tá? A melhor experiência que eu tive, e na verdade ela nem é chamada de estrada parque, na verdade, mas talvez fosse a melhor vivência, é dentro de Carlos Botelho, aonde o pessoal fecha a estrada a partir de um certo horário, no final da tarde, e você tem todo um sistema de controle dentro dela. E com isso, eles conseguiram reduzir drasticamente os efeitos do atropelamento, porque lá é uma estradinha toda sinuosa e de 5, 6 metros de largura, uma coisa, duas pistas bem estreitinhas, e o método que eles usaram de fechar segurou drasticamente. Agora, se a gente vê que Brasília tem inúmeras estradas parque que, na verdade, não são nada. Elas estão no meio da área urbana e cresceu e tem ocupação e só receberam o nome. Então, assim, eu não vejo uma finalidade de se chamar uma estrada de parque, na verdade. O impacto vai estar inerente a ela e eu sei que em alguns lugares do mundo isso já meio que funciona, mas a preocupação é muito mais de criar uma situação cênica do que criar uma situação de conservação propriamente dito. Esse é o cenário. Então, assim, quando me falam, vamos fazer uma estrada parque em Foz do Iguaçu, passando por dentro do parque, ou vamos fazer uma estrada parque, lá no Pantanal, para mim é história para boi dormir no final, porque depois o negócio não é implantado da forma como potencialmente poderia e os impactos continuam. Então deram um nome bonito para uma coisa que não funciona. Outra coisa também, Alex, queria que talvez você pudesse, porque talvez as pessoas não lembrem e a gente acaba associando de fato o impacto da estrada mais ao atropelamento. Mas atropelamento não é o único impacto, né? Talvez seja o mais significativo, eu não sei nem se é o mais significativo, mas existem muitos outros impactos, né? Se você puder lembrar de alguns outros para a gente, eu acho que seria importante. Legal. Magela, assim, estrada... Um dia eu fiz uma apresentação para o pessoal do DINIT lá no Rio Grande do Sul. No final da palestra, o cara virou para mim e falou assim, então, estrada é o maior dos problemas que existe no mundo. No final, eu falei, meu amigo, estrada causa poluição sonora, poluição química, poluição de dejetos propriamente dito, dos mais variados, introdução de espécies exóticas, fragmentação de habitat, efeito barreira, e assim vai. Então, quando você vê a questão de estradas, ela gera uma cadeia de problemas. E por exemplo, você falou, a gente não sabe se o atropelamento é o maior ou não. E não sabe mesmo, porque a questão, por exemplo, do efeito de fragmentação ou efeito barreira, ele é muito difícil de ser medido numa escala de comunidade. E aí a gente não consegue. A gente consegue entender um pouco do efeito barreira para uma espécie, para outra, que você põe rádio colar, monitora, mas na prática, para a comunidade como um todo, você não consegue quantificar. Mas o efeito, por exemplo, sonoro, ele se propaga a uma grande distância a partir do eixo da estrada. Por quê? Porque você tem um motor, buzina, toda a roda passando, e isso afeta
sobretudo anfíbios, aves e algumas espécies de insetos. Você tem o problema químico, às vezes eu estou viajando, as pessoas olham e falam assim, nossa, que horta bonita aqui do lado da estrada. Eu falo, pelo amor de Deus, que eu nunca como esse negócio no final. Por quê? Toda essa poluição do ar, de combustível sendo queimado e tudo mais, está sendo depositado aonde? Ali. E aí, quando chove, você carrega tudo isso para dentro do rio e isso se propaga por quilômetros de distância. Fácil de ver quando a gente está andando numa estrada, chove e você tem aquela mancha de barro que se propaga rio abaixo durante uma distância extremamente variável, por exemplo, em estrada de terra nem se fala, pior ainda, na verdade. Então, veja, nós temos, sim, uma infinidade de impactos. Tem espécies, você falou que o Pedro Develay deu uma palestra aqui, acho que, não sei se a última ou anteriores. O Pedro conta histórias acho que foi o doutorado dele, dentro da Amazônia, avaliando os fragmentos florestais. Eu nunca me esqueço, porque eu assisti a palestra dele fazendo o curso do IP, lá em São Paulo, o Pedro contando, isso em 2002, para você ter uma ideia, e ele dizendo que as espécies de bando misto com quem ele trabalhava vinham até a borda e não tinham coragem de atravessar uma abertura de 5 metros de largura, onde não passava carro, era simplesmente uma questão de iluminação, na verdade. Elas não passavam para o outro fragmento. Ele vinha tocando playback e ela era uma barreira. Aquele corte no meio da mata era uma barreira. Parece muito pouco, a gente custa até acreditar, porque a gente está tão acostumado com essas espécies de aves que não ligam para nada disso, que quando a gente fala que existem espécies que, por causa de 5 metros, não conseguem voar de um lado para o outro, mas é verdade. Então, todo esse processo está impactando diferentes espécies, diferentes grupos. Então, estrada, sim, tem um monte de problemas associados. E a partir desse cenário, Alex, o desafio que a gente tem com a Amazônia, né? Eu tenho ido muito à Amazônia nesses últimos 2 anos e percebido agora nesse cenário, por exemplo, com as secas incríveis, né? A dificuldade de acesso a algumas regiões da Amazônia talvez aumente a pressão sobre a abertura e melhoria de estradas na Amazônia, né? E aí a gente tem 2 cenários importantes. Um é a questão da abertura das estradas, o outro é a questão de que tipo de estradas e a melhoria ou não dessas estradas. E aí o desafio aumenta demais, né? Porque o impacto na Amazônia, imagino eu, seja ainda maior, né? Eu escrevi essa semana, por coincidência, eu publico uma newsletter no LinkedIn, eu gosto muito de usar lá, e um texto falando justamente da BR-319, porque é uma briga que já vem há muitos anos acontecendo, agora ela está sendo reimplantada, e se você perguntar para qualquer pesquisador do INPA, você pega o Fierside, por exemplo, ele pula dessa altura cada vez que fala da 319 com ele, no final. E esse é um problema. Por quê? Eu tenho uma outra palestra onde eu mostro, em 15 anos, um eixo de estrada, o quanto que ela cria aquilo que a gente chama de espinha de peixe. Você cria um eixo e, a partir dela, você vai criando estradas vicinais. Então, a fragmentação, que era de 40 metros, passa para quilômetros, na verdade, porque você simplesmente vai criando espinha de peixe. Que é, inclusive, a justificativa dada pelo governo, muitas vezes. Nós precisamos dar acesso, nós precisamos gerar condições para desenvolvimento social, econômico, legal. Mas, por exemplo, se você anda em estradas na França, você tem cerca quase que de fora a fora e você não tem ramificações. Você cria um eixo
e ele não se desenvolve, porque você não permite que crie o boteco, você não permite que se instale a igreja, a Casa Pernambucana, a Casa da Luz Vermelha e não sei das quantas, e aquilo não cresce como uma vila, na verdade. Você continua tendo o eixo, mas você só tem aquele impacto que já existe, já é um impacto, mas ele deixa de ampliar, na verdade. Aqui no Brasil a gente não tem controle, a gente cria um e o resto vem naturalmente dentro desse processo. Tem uma pergunta aqui, Alex, da Gabriela Couto. Ela pergunta se você acha que hoje todas as medidas de mitigação utilizadas no país são ineficientes? Gabriela, não de jeito nenhum. Eu acho assim, nós temos, veja, uma passagem de fauna por baixo da rodovia, com cerca, que seja colocado, e aí é que vem o grande problema, Gabriela, ela tem que estar no lugar certo e ter a estrutura certa. Se você juntar tudo isso, a estrutura dela, por exemplo, ter 2x2, dependendo da espécie, ter uma cerca longa o suficiente, ser implantada no lugar que efetivamente vai gerar a maior taxa de sobrevivência, você consegue reduzir o atropelamento em mais de 80%. Só que, de novo, ela vai proteger 1 quilômetro, na melhor das hipóteses. O resto tudo não funciona. E o que acontece? Se algum de vocês conhece o pessoal da SPMar, vocês podem conversar com eles. Eles contam que eles gastaram um monte de dinheiro para implantar medidas de mitigação, e teve uma das medidas, 2x2, que eles implantaram para passar fauna. Uma pessoa foi lá e instalou um bar dentro da passagem de fauna. E como era dentro de apesar de você ter a área de domínio da concessão e tudo mais, conseguir juridicamente para tirar essa pessoa de lá é a coisa mais difícil do mundo. E aí tem outros problemas. Por exemplo, aí pertinho não sei, ou pelo menos do Magela, descendo de Juiz de Fora até a divisa e, se quiser, indo até o Rio, pegando aí a Concer, um dos maiores problemas que essas empresas têm é o roubo de cerca. Então, pensa o seguinte, você implanta uma cerca e poucas semanas depois a cerca não está mais lá, ou foi roubado um trecho. E aí o que acontece? Você pensa que você tem uma cerca que vai 1 quilômetro. Aí, num ponto central, foi roubada a cerca. A capivara, o tamanduá, o lobo, por acaso entra e vai para o meio da pista. Pensa que você tem cerca de um lado, cerca do outro. Ele não é esperto o suficiente para voltar pelo mesmo buraco por onde ele passou. E ele fica numa verdadeira armadilha, preso entre as duas cercas. E aí ele vai para um lado, volta, vai para um lado, volta. Por quê? Porque ele tem cerca dos dois lados. E isso se transforma num grande problema. Então, medidas de mitigação bem feitas são extremamente necessárias e são excelentes. O problema, eu fiz a reanálise da 319 que eu estou falando, que eu falei aqui para o Magela. Gente, se vocês vissem a análise que foi feita, que está sendo utilizada no licenciamento ambiental, não dá para salvar nada do trabalho que foi lá. Então, é um problemão. As pessoas ganham milhões para ir para campo e coletar dados, e na hora de analisar, elas cometem gafes banais, de, por exemplo, misturar sapo com primata, ou sapo com qualquer outro mamífero. São escalas de análise completamente diferentes. Esse é o problema. Tá ok? Então, assim, medidas são boas, mas a gente tem que entender que elas falham. Tá?
Alex, o Matheus Moreira cumprimenta a organização e você pela palestra. Ele diz que morou em Roraima durante algum tempo e para sair do Ah, estado e ir para o Amazonas, ele tem que passar pela terra indígena Waimirim a Guari. Truari, a Isso. qual atravessava pela BR por cerca de 120 quilômetros. Os povos indígenas têm controle sobre esse trecho e fecham a BR depois de 18 horas, deixando passar apenas ônibus, bombeiros, ambulância e afim. E afins, ele diz que não viu nenhum atropelamento enquanto passava por lá. Em cima disso, ele pergunta se você acha que, fazendo isso em alguns trechos críticos, como estações específicas, poderia diminuir o atropelamento, né? Legal. Ô, Matheus, o pessoal dos Waimiri Atroari, eu tenho um post publicado sobre eles e tudo, mas na verdade eu tenho dois, porque esses caras foram trucidados durante essa etnia, eles foram trucidados durante a abertura da rodovia. O número da população deles foi drasticamente, e inclusive se fala do uso de napalm para se eliminar, e de pessoas que eram levadas para a cidade, colocadas próximo a pessoas doentes e devolvidos à comunidade dos índios para que ela passasse doença, para se ter uma ideia do nível de coisas que se tem. Tem vários livros e várias histórias que contam a respeito disso, tá? Eu orientei uma moça que analisou o banco de dados dos Waimiri Atroari. O banco de dados para mim, é o maior banco de dados de fauna atropelada que se tem notícia no Brasil dentro de um único trecho. Tem muito bicho atropelado, sim, só que normalmente eles monitoram e acabam tirando. Os dados não são os melhores, porque falta ou tem muita sobreposição taxonômica e tudo mais, mas é impressionante. E nesse momento, existe uma pesquisadora brasileira, a Fernanda Abra, que está trabalhando no trecho, porque um dos grandes problemas que morrem lá é o tal do sagui midas, me corrija se eu estiver errado, que é aquele que tem a mão dourada. É um macaquinho que tem a mão dourada. Inclusive, ele é uma das espécies meio que símbolo dos Waimiri. Tá? E tem muito atropelamento dele, e eu não sei se tem alguma outra espécie que eles estão tentando proteger, mas ela está implantando vários sistemas de passagem de dossel lá. Eu acho que é o pós-doutorado dela que ela está fazendo junto acho que da Smithsonian nos Estados Unidos, que eles estão desenvolvendo esse projeto. Mas é um projeto muito bonito, e tudo isso começou, esse fechamento da estrada, porque justamente durante a noite você tinha muito atropelamento de espécies que são importantes para a dieta dos Waimiri Atroari. Então, eles começaram a fechar para não perder a reserva de carne que eles têm. Dito isso, te respondendo, eu acho muito difícil de se fazer isso. Por quê? Quando você faz, como eu falei, no Parque Carlos Botelho, que você fecha, é uma estrada de baixíssimo fluxo, e mesmo assim, a briga que teve com as duas comunidades, a que fica em cima, bem é uma grande descida, me fugiu o nome agora, mas é próximo a Sorocaba lá, tá? Foi uma briga tremenda, esse negócio do fechamento noturno. E todas as grandes estradas, por exemplo, vamos imaginar uma que merecia ser tratada desse jeito e que nunca vai ser. Soretama, no Espírito Santo. Você tem uma reserva biológica, o ápice da nossa conservação, numa mancha única de conservação, que é mega importante, e você tem a BR-101 que corta ela, e que quem já passou lá
sabe que é assim. Você tem a rodovia, um acostamentozinho e a mata. O que morre de onça, onça parda, anta, um monte de bicho ali é assustador. Então, merecia ser tratado desse jeito. Jamais vai ser. Por quê? Uma grande concessão, uma rodovia, mesmo que não precisa ser uma concessão, uma rodovia de maior porte, ela é feita pensando no tráfego, em permitir rodar. Parar não vai acontecer. Lá é porque passa no meio de uma terra indígena e os caras têm o domínio e mesmo assim, por muito tempo, já se tentou abrir, fechar, abrir e fechar. Maravilha, Alex. É um desafio, de fato, né? Com Pessoal, já certeza. são 8h30. Oi? Não, Ah, concordei. já são 20h30. Eu acho que já exploramos demais seu tempo aí, Alex. Queria agradecer muito mais uma vez e deixar aí você à vontade para, se quiser concluir com alguma coisa. Maravilha. Gente, assim, primeiro eu agradeço demais. Segundo, eu acho muito importante que a gente, como da área ambiental, comece a atuar mais nesse contexto de empreendedorismo e levar as coisas que a gente faz dentro de conservação para o lado prático. Então, assim, se algum de vocês tem interesse em saber um pouco mais sobre esse mundo, eu, inclusive, estou lançando algumas ações aqui dentro da universidade. É uma nova linha de trabalho que eu estou desenvolvendo dentro da universidade, que é empreendedorismo e inovação ambiental. Tenho um projeto TBC, Tire a Bunda da Cadeira, que é justamente para alunos de graduação, cursos técnicos, mestrado e doutorado que têm interesse nesse segmento. Não precisa ser tecnologia, pode ser simplesmente uma questão de empreendedorismo propriamente dito. A gente precisa internalizar isso de que na área ambiental não existe só consultoria, academia e coisas correlatas, a gente pode fazer muito mais. Então, fico aqui o meu convite e já me coloco à disposição para ajudar alguns potenciais interessados nesse segmento. E no mais, estou aí. Agora vocês sabem onde me achar, tá fácil. Alex, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela presença. Já fica aqui, quero aproveitar já para fazer o convite para o nosso próximo encontro, que será na próxima terça-feira, que vai ser um encontro também bastante especial e com um pouco diferente só, porque nós vamos fazer uma parceria na semana que vem com o Laboratório de Planejamento e Gestão Territorial para o lançamento do 14º Seminário de Planejamento e Gestão Territorial, e o evento vai ser transmitido pelo YouTube, não pelo Google Meet. E nós vamos receber o professor Jim Barborak, da Universidade da Califórnia, né, que vai falar sobre unidades de conservação como polo de influência para o desenvolvimento sustentável, inclusão social e enfrentamento das mudanças climáticas, e o Mauro Oliveira Pires, que é o atual presidente do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que vai falar sobre desafios e conflitos em áreas protegidas, exemplos e possíveis soluções. Vamos aí durante a semana divulgar o link do YouTube para quem quiser assistir e acompanhar conosco lá. Alex, mais uma vez, obrigado, uma boa noite, um abraço para todo mundo aí. Um grande abraço. Gente, valeu, até mais. Gente, Valeu, até mais. tchau. Boa noite.